Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 25 de maio de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os ucranianos fizeram dois ataques bastante significativos de ontem para hoje. Um deles foi contra a base aérea de Saki, aqui na Crimeia, próximo de Evpatoria, nessa região aqui. Parece que essa base aérea já não era usada há algum tempo, mas os russos ainda tinham alguma coisa por lá e os ucranianos acabaram de destruir o que quer que seja que tinha por lá, né? E também aqui na região da retaguarda em Kherson, a região ainda ocupada pelos russos aqui, fizeram um ataque contra uma base russa que está pegando fogo por ali na região, né? Na linha de frente, nenhuma grande mudança, nada significativo. Agora, a gente ficou sabendo que aqui em Kharkiv existem planos ucranianos de uma contraofensiva nessa região para expulsar os soldados russos daqui. Não sabemos quando vai ser essa contraofensiva, qual vai ser o objetivo dela, exatamente o que eles estão pensando, porque, como eu falei para vocês, a imagem que a gente tem nesse momento é que, de fato, os ucranianos fizeram algumas pequenas contra-ataques aqui, dá para ver a bolinha azul aqui com arminha significa um ataque ucraniano. Você pode ver que os russos não estão mais avançando aqui, não conseguem mais avançar, embora tentem em alguns pontos aqui, não estão avançando mais. E os ucranianos estariam fazendo contra-ataques. Mas esses contra-ataques aqui, como eu falei, o objetivo é apenas causar danos nas tropas russas, né? A defesa em profundidade. Os russos deixam o russo avançar, ele vai ficar num ponto frágil do ponto de vista de logística, você vai lá e ataca ele e com isso causa muitos danos. Isso está funcionando, mas parece que o que eles estão falando agora é de um contra-ataque real, uma contraofensiva real aqui para retomar essa área toda aqui. Não seria só uma operação pontual para causar danos aos russos, né? Bom, o Putin continua com a lorota dele de que quer a paz agora, que quer congelar a linha de frente. Eu não duvido que ele queira, ele sabe que ele exauriu a capacidade de ataque dele. A prova disso é que a gente tem falado nos vários dias aí, aqui os russos não avançam mais nada, mesmo aqueles pequenos avançozinhos que eles vinham fazendo de vez em quando, não estão conseguindo mais nem isso, então realmente exauriram a capacidade dele nesse momento, então é lógico que o Putin tem interesse nisso, mas a jogada dele é maior ainda. O que ele está fazendo? Ele está aqui em Belarus, na capital de Belarus, em Minsk, e ele falou que a legitimidade do Zelensky acabou, né? Porque lembra, se não estivéssemos sobre lei marcial, teria eleição na Ucrânia no início desse ano e o Zelensky seria substituído por agora, né? Só que a Constituição ucraniana proíbe eleições em períodos de guerra, em período de lei marcial. Então não teve eleição. Não teve eleição não foi só para o Zelensky, não, para nenhum cargo na Ucrânia. Não pode ter eleição em tempo de guerra, né? E daí o que o Putin está dizendo, que o Zelensky perdeu a legitimidade dele, ou seja, ele está, na verdade, estimulando que alguém dê um golpe no Zelensky ou tente dar um golpe no Zelensky. Não vai funcionar. A Ucrânia está bastante unida sobre o Zelensky, em termos de aprovação popular, ele tem mais de 80% de aprovação popular, e os ucranianos percebem a necessidade realmente de você continuar com ele, porque uma eleição no meio da guerra é sempre uma coisa problemática, né? Então ele está aqui com o Yanukovych. Lembra o Yanukovych? Que é o cara responsável pela tragédia da Praça Maidan e coisa e tal, que foi presidente da Ucrânia lá atrás, até 2014, quando fugiu para a Rússia e coisa e tal. O Yanukovych meio que tinha caído em desgraça do Putin, porque errou, né? Fugiu, né? Não deveria ter fugido na visão do Putin. Só que o Medvedev, que era a figura que o Putin queria, né, dar o golpe na Ucrânia e botar como presidente, também não emplacou. Então parece que o Putin voltou para o Yanukovych. Olha que coisa, né? Mas isso daí, nada disso vai funcionar. É lógico que essa tentativa de fazer paz dos russos é lorota, é só para tentar ganhar tempo, porque eles sabem que não conseguem mais avançar aqui, né? E toda essa movimentação aí também é inútil, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Yoktivia de Ameixa, o UOL faz ao UOL para o PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes da gente entrar no assunto, deixa eu lembrar a vocês que é só hoje e amanhã, tá? Que é a nossa rifa lá do capacete do tanqueiro russo.
e mais alguns brindes aqui. Tem o link na descrição para quem quiser saber os prêmios direitinho. O sorteio vai ser amanhã por volta das 5 horas da tarde e eu vou divulgar o resultado no nosso bate-papo amanhã, né? Amanhã a gente tem um bate-papo Semana ao Vivo aqui no canal Mundo em Revolução, em que a gente faz um apanhado das notícias da semana todas, um resumo, e bate-papo, tira dúvida e coisa e tal, e eu vou também apresentar o resultado deste sorteio amanhã às 5h15, horário da tarde, né? Horário de Brasília, aqui no canal Mundo em Revolução. Então quem quiser participar da rifa ainda dá tempo, mas é hoje e amanhã. Amanhã, 5 horas da tarde, acaba. Bom, falando sobre a situação ali em Saki, né? Saki é essa base aérea que fica aqui na Crimeia. Tem uma cidadezinha chamada Saki. A base aérea chama-se Novofedorivka, essa base aérea aqui. E ela já foi alvo de ataques ucranianos, ela era muito usada pelos russos, já foi alvo de ataques ucranianos. Então os russos até pararam de usar um pouco essa base aqui, mas aparentemente ainda tinha alguma coisa por lá, porque isso daqui é justamente a estrada ali na região entre Yevpatoria e Saki. Então essa estrada aqui, ó, Yevpatoria está aqui, Saki está aqui, essa estrada aqui, em algum ponto ela está interrompida, justamente porque tem muita coisa pegando fogo, né? Fecharam a estrada, aqui, ó. Короче, трасса перекрыта. Получается, со стороны Саква, Полтава, Крым. Um monte de fumaça ali, ou seja, alguma coisa foi atingida ali na base aérea de Saki, né? Exatamente para que os russos estavam usando essa base aérea é difícil saber. Aqui, ó, tá vendo? É bem no início aqui, Yevpatoria a 12 quilômetros, ou seja, o cara estava saindo de Saki, indo para Yevpatoria e está tudo fechado ali. Alguma coisa foi atingida aqui nessa base aérea, um monte de coisa pegando fogo por aqui, né? Não temos ainda muitos detalhes do que teria sido atingido nessa base aérea, né? Mas alguma coisa está pegando fogo ali, alguma coisa foi atingida, né? Bom, e também tem um outro caso aqui em Kardashinka. Kardashinka, na margem esquerda do rio de Dnipro, ali em Kherson, foi visitada por HIMARS e uma base com equipamentos teria sido atingida, que agora está pegando fogo, né? Então dá para ver aqui as grandes colunas de fumaça aqui na base, na parte ocupada de Kherson, né? Kardashinka fica bem aqui perto de Olesk, aqui, ó, Kardashinka, nessa região aqui. Lembrando que nessa área aqui, né, a margem direita ou margem norte os ucranianos dominam, e a margem esquerda ou margem sul está em poder dos russos aqui. Então essa região aqui está controlada temporariamente pelos russos e o depósito de equipamento deles aqui foi atingido pelos ucranianos, né? Excelente notícia esses dois ataques ali. Além disso, a gente tem algumas informações aqui. Lembra que ontem a gente falou que os ucranianos atingiram vários conjuntos de S-400, S-300, defesas antiaéreas russas, né? A gente falou sobre esses ataques ontem. E eu lembrei a você que eram 2 lugares diferentes, né? Um deles foi em Mospini. Mospini é nessa região aqui, em Donetsk, né? Donetsk está aqui, Mospini, essa região aqui, então na retaguarda russa aqui. Mas teve mais aqui para baixo, teve um outro ataque também, que foram outros S-400, S-300 destruídos pelos ucranianos, né? Que é essa imagem aqui, né? Então tem 2 imagens de S-400 destruídos, essa daqui é a segunda. E aqui eles estão explicando que esse segundo ataque que aconteceu no dia 22 de maio foi só 4 quilômetros depois do início da nova linha férrea de Donetsk para Mariupol, que os russos estão tentando construir, né? Então, é justamente nessa região aqui, ó, porque a linha férrea que eles estão tentando construir justamente passa por aqui, e ela tem uma ligação aqui com essa linha daqui, né? Ela sai de algum lugar aqui e atravessa o rio aqui, sai dessa região aqui de Kosmolomorsk. Até aqui vem a linha férrea normal, que já existia, e a outra linha férrea que eles querem ligar é essa daqui. Então aqui nesse meio desse caminho os russos construíram uma outra linha férrea ligando essas duas aqui, e bem no início dela que foi atingido os S-400, ou seja,
era provavelmente a defesa antiaérea russa exatamente dessa região aqui, né? Lembrando qual que é o problema aqui, né? Os russos tentaram durante muito tempo tomar Vuhledar exatamente para poder usar esse cruzamento aqui em Volnovanha, né? Usar essa linha férrea aqui, ó, que sai de Donetsk, aqui e passa por aqui, e daí vem abastecer esse corredor de terra aqui, né? Então, ou seja, os russos querem usar essa linha férrea, só que eles têm um problema. Volnovanha é vulnerável a Vuhledar. De Vuhledar, os ucranianos conseguem atingir Volnovanha. Então eles não conseguiam usar justamente esse trecho aqui, que é um trecho crucial. E não tem outras linhas férreas ligando aqui, né? Daqui de Volnovanha, que iria para Mariupol e coisa e tal. Então o que eles estão querendo fazer? Justamente essa ligação aqui por trás, para substituir essa linha férrea aqui, né? Bom, já está adiantada essa linha férrea, pode ser que ela seja inaugurada em breve, né? Vai ser aí uma coisa deixada pelos russos quando eles forem embora, para os ucranianos essa infraestrutura aí, né? Então tá aqui, ó, o ponto em que começa a linha férrea é bem aqui, e aqui é onde foi o ataque na bateria de S-400, né? E dá para ver aqui nesse GIF, né, que a região realmente ficou queimada ali, né? Era uma região aberta aqui e com a explosão acabou queimando a região, foi exatamente nesse ponto ali. Bom, também teve o ataque que foi feito pelos ucranianos no dia 19, ali na base aérea de Krushenevskaya, próximo de Krasnodar, né? Essa base aérea fica aqui, é uma base aérea russa, ela é bem mais para cá, ó. É bem nessa região aqui. Eu não vou lembrar aonde exatamente é aqui, mas é alguma região por aqui, né? Em Krasnodar, e os ucranianos atingiram essa base aérea no dia 19, e agora a gente tem a informação dos prejuízos causados, né? E aparentemente foi destruído um Su-27, danificado um Su-34 e um Su-30 no dia 19 de maio. Então, prejuízo causado por esse ataque lá na base aérea ali em Krasnodar, né? Excelente notícia. Bom, falando sobre a linha de frente, vamos começar falando sobre uma área que não é linha de frente ainda, né? Aqui os ucranianos botaram a 92ª Brigada de Assalto aqui nessa região, que é meio próximo de Sumy, né? Sumy está mais aqui para cima, entre Sumy e Kharkiv. E segundo diz aqui o David D, é um desenvolvimento aqui interessante essa brigada, que é uma brigada de elite ucraniana, ser colocada nessa região aqui. Então, como a gente vai ver, tem duas interpretações para isso daqui. Os ucranianos podem ter botado essa brigada aqui exatamente para evitar um ataque em Sumy. Então eles estão imaginando que os russos vão fazer um ataque em Sumy realmente, né? Lembra? Kharkiv, os russos fizeram um ataque aqui com a ideia de atrair as reservas do pessoal aqui para cá, evidentemente. Não, eles sabiam que não iam conseguir muito, eles esperavam andar muito mais do que isso, tá? Eles esperavam chegar muito mais perto de Kharkiv. Mas o objetivo deles mesmo sempre foi atrair reservas ucranianas para cá. E havia o plano também de fazerem a mesma coisa aqui em Sumy, né? E agora os ucranianos botaram uma brigada de ataque aqui, uma brigada de elite nessa região aqui. Então, uma possibilidade é que eles estejam preparando defesa aqui em Sumy, mas a outra possibilidade é que eles estejam preparando um contra-ataque aqui em Kharkiv, né? E a gente vai ver que tem papo sobre isso, né? Bom, então aqui está dizendo no fronte norte em Sumy, a Astra Intel traz a informação aqui que no dia 25 de maio, ontem, houve um aumento da atividade de artilharia russa e reconhecimento nessa área. O Estado-Maior das Forças Ucranianas está preparado para qualquer cenário, eles mantêm uma presença significativa na área, mas a maior parte das formações está sendo monitorada com consistência e não se sabe ainda se os ucranianos vão fazer o ataque em Sumy, né? Então pode ser um ataque em Sumy? Pode ser que seja exatamente isso, mas pode ser também que seja o contra-ataque ali em Kharkiv, né? Bom, a gente já tinha falado sobre isso ontem, mas agora a gente tem evidência visual, né? Vamos para o outro ponto da linha de frente, aqui em Krink, na cabeça de ponte ucraniana, aqui na margem esquerda do rio Dnipro. O rio Dnipro aqui, vocês sabem, é russos na margem esquerda para o sul, ucranianos na margem direita para o norte, mas os ucranianos têm uma cabeça de ponte aqui, eles conquistaram essa região aqui, que é dominada pelos ucranianos aqui em Krink, né?
E recentemente a gente teve a informação de que eles expandiram isso, chegaram até Kozak-Larehy, essa outra cidade aqui, próxima de Krynk. Então toda essa região aqui está dominada pelos ucranianos aqui. E agora a notícia, a gente já deu essa notícia ontem, né? Mas hoje a gente tem evidências disso daí. A 35ª Brigada Marine ucraniana mostrou aqui um vídeo das operações deles ali na região de Kozak-Larehy. Então mostrando ali uma base dos russos que foi atingida e coisa e tal. Eles atacando os russos ali na região, né? Então, ou seja, mostrando a presença ucraniana ali em Kozak-Larehy. Bom, os russos estão reclamando aqui do Baba Yaga, né? O cara contando aqui, chorando, que isso daqui, ó, isso daqui, tá vendo os pedaços aqui? Os pedaços, isso daqui era um BMP-3, era um veículo blindado de apoio à infantaria, usado pelos russos, que foi totalmente destruído por um Baba Yaga, né? Baba Yaga é o nome de uma figura mitológica ucraniana, aliás, da região eslava toda ali, toda a região leste da Europa, um bicho-papão, de grosso modo, com que a gente fala, né? Mas é o nome que eles estão dando agora para drones grandes militares, né? Então os ucranianos pegam aqueles drones de agricultura, que são drones grandões mesmo, né? E botam bombas, botam um monte de coisa ali. E o Baba Yaga, então, ele lançou 3 granadas, 3 explosivos contra esse BMP e destruiu o BMP completamente. E detalhe, o BMP estava camuflado e tinha uma rede para evitar drones, né? Eles botam uma rede, porque em tese o drone bate na rede e não afeta, mas aí o Baba Yaga solta a carga explosiva explode na rede a primeira, depois solta as outras 2, explode o que está embaixo também, né? Foi uma detonação bastante forte e, enfim, essa daqui foi o resultado completo, a destruição do veículo russo, né? Por falar em destruição de veículo russo, tem esse outro caso aqui de um T-90M. T-90M é o tanque mais moderno que os russos têm na linha de frente nesse momento. Em tese, os russos têm o Armata T-14, mas nunca foi visto na linha de frente, ainda está em desenvolvimento, ninguém sabe nem se funciona. Parece que está abandonado lá na Rússia o desenvolvimento do T-14 Armata. Então, nesse meio tempo, o T-90M é o tanque russo mais moderno. Ele estava agindo aqui na região de Avdiivka, né? E estava avançando e coisa e tal, feliz da vida, até que foi atingido por um drone. Esse aqui é o primeiro drone, olha só. O drone vem aqui pela retaguarda. Tum, e explode o tanque, né? A grande vantagem do drone é essa, né? O segundo drone veio aqui. Aí o segundo drone já fez o tanque perder o controle, né? Uma das grandes vantagens do drone é essa. Você consegue botar o drone exatamente no ponto fraco do tanque, né? Então, tipicamente, você tentar atacar um tanque pela parte da frente é difícil. Eles têm muita armadura, ele tem muita proteção, muita blindagem, né? A parte de trás é menos blindada. O pessoal sabe exatamente o ponto onde jogar o drone para conseguir o máximo de efeito, né? E você viu que 2 drones, o segundo drone, ele já perde o controle. Agora ele começa a girar aqui o turret dele, né? E ele acaba parando mais adiante aqui, ó. Aí ele já perdeu o controle, aí já não sabe mais o que fazer, já estão tentando... Aí pararam o tanque, abandonaram o tanque, e os russos vão sair. Os russos saíram, né, fugiram daqui, abandonaram o tanque, e aí os ucranianos mandaram um outro drone para acabar de explodir o tanque de vez, né? O drone checa direitinho para ver o ponto fraco ideal e coisa e tal, e entra bem na escotilha ali e destrói completamente o tanque. Aí pega fogo lá dentro, aí agora já era o tanque, né, destruído completamente, o T-90M. E o bacana é que os russos foram legais e pararam do ladinho de uma bandeira ucraniana aqui para ficar bem bonito o vídeo com a vitória ucraniana aqui desse tanque russo, né? E aqui em Kharkiv, né, voltando à linha de frente ali em Kharkiv, parece que os russos exauriram as reservas e estão recuperando, ou seja, esses últimos dias aí não teve avanço russo ali na região de Kharkiv. Não quer dizer que não vai ter mais adiante, né? Pode ser que os russos mandem mais reservas, mandem mais soldados e façam de novo. A intensidade dos ataques de infantaria diminuiu e a maioria das atividades agora é limitada a bombardeio aéreo e artilharia. Os blindados russos operam apenas à distância,
assumindo o papel de artilharia, né? Então essa é a situação ali, nenhuma novidade por ali, né? Vendo a linha de frente de forma geral, aqui nos mapas do Poulet-Volant, aqui em Kislivka, nenhum avanço russo, teve alguma coisa aqui em Berestov, pequeno avanço, nenhuma mudança. Aqui em Arkhangelsk também só complementou aqui, né, os russos já tinham tomado a cidade alguns dias atrás, complementaram aqui o flanco oeste da cidade. E aqui embaixo, logo aqui embaixo, tem mais avanços aqui em Umansk, mas tudo pequeno, avanço pequenininho que não muda nada no final das contas, né? O padrão de pequenos avanços russos aí. E Krasnohorivka, aqui não tem nada mesmo, nenhuma mudança aqui na verdade. E finalmente aqui em Kharkiv também a gente vê a linha totalmente parada, nenhum avanço russo, embora os russos tenham tentado alguns ataques aqui, né? Então, ou seja, mais uns dias aí, mais um dia em que não houve nenhum avanço russo significativo, mas houve muita perda russa, né? Aqui, em termos de soldados, os russos continuam perdendo um monte de coisa, perderam 1.140 dessa vez, de ontem para hoje, o que é menos do que nos últimos dias, mas ainda assim é um número muito mais alto do que a média normal nessa guerra, né? Realmente impressionante. Para vocês terem uma ideia, isso daqui foi uma elite, uma tropa de elite de infiltrados russos, né, que tentaram fazer uma operação na retaguarda ucraniana. Aí eles tiraram essa foto aqui um pouquinho antes da operação. Olha que fofo, né? Não sobrou ninguém, né? Tem a imagem deles todos mortos, tá? E tem também a identificação deles todos aqui. Os ucranianos estavam sabendo, né? Os caras estavam infiltrando por trás das tropas ucranianas ali em Kharkiv para tentar pegar os ucranianos desprevenidos. Só que os ucranianos sabiam disso, deixaram eles avançarem um pouquinho para eles estarem bem numa região controlada pelos ucranianos, e aí emboscaram eles, destruíram todo esse grupamento russo aqui de coisa. Os caras duraram menos do que as 8 horas, que é o, segundo o chinês disse, né, que era o padrão lá tempo de vida médio, segundo o chinês, a gente falou sobre o chinês ontem, né, no vídeo de ontem, o tempo de vida médio do russo é 8 horas no campo de batalha, né, não duraram nem isso. Bom, e mais uma vez aqui a quantidade de perdas russas impressionante de ontem para hoje. O Andriy Perpítua atualizou a lista dele aqui. Isso aqui é de ontem para hoje, tá? Os vermelhinhos são todas coisas que os russos perderam, os azuizinhos perdas pelos ucranianos. E aqui tem de tudo, tá? Tem desde antena de rádio e não sei o que lá, mas dá para ver aqui ó, um monte de T90, T90M, 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 T80, BVM, que é um outro modelo. Enfim, um monte de blindados aqui. De novo, se você olhar aqui a lista dos blindados, das perdas de blindados, também está enorme a perda diária de blindados dos russos ali, né? E, bom, o Zelensky falou, entre outras coisas, a gente vai falar, o Zelensky fez uma grande entrevista ontem, né? Então, ele falou ontem que a tentativa russa de avanço ali em Kharkiv, que aconteceu a coisa de 2 semanas atrás, terminou com causalidades, né? Com mortes de 8-1, em relação aos ucranianos, ou seja, para cada ucraniano que morreu defendendo Kharkiv, 8 russos morreram. No total, eles sofreram entre 2.000 e 3.000 mortes nessa tentativa até aqui, né? E, segundo está dizendo aqui o pessoal, a Ucrânia planeja um contra-ataque na região de Kharkiv. O exército ucraniano anunciou planos para contra-atacar e expulsar de volta as tropas russas que haviam tomado o território ali na região de Kharkiv, né? Pode ser exatamente por isso que a 92ª Brigada apareceu por aqui, justamente para preparar essa operação aqui, né? Como é que vai ser a operação de contra-ataque, a gente não sabe, mas tudo indica que vai ter alguma operação ali, né? Não é uma contraofensiva enorme, porque é só uma pequena área que foi tomada pelos russos ali, deve ser relativamente fácil de resolver isso daí, mas vamos ver como é que vai ser isso, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala principalmente sobre o pedido de paz do Putin, né? O Putin querendo negociar um cessar-fogo e coisa e tal. E lógico, eles explicam aqui que isso é lorota, que na verdade ele não quer, ele está falando isso porque ele sabe que está perdendo a guerra, sabe que não tem como manter a linha de frente, então ele quer agora enrolar o pessoal e passar essa imagem de que não, queremos a paz, a gente quer a paz e não sei o que lá, né? É lorota isso daqui, né? De qualquer forma, a gente vai falar que a mudança mais perigosa dele é essa tentativa de deslegitimar o Zelensky que ele tem feito, né? O Zelensky teve
ali em Kharkiv, a 40 quilômetros da fronteira russa. Ele foi visitar uma gráfica ali na região de Kharkiv, que foi alvo de ataque russo alguns dias atrás, né? Infelizmente morreram 7 pessoas nesse ataque, 7 civis. A região é uma gráfica, não tem nada, é gráfica, né? Imprime folhetos, imprime livros, imprime jornais e coisa e tal. Acho que era a maior gráfica ali da região de Kharkiv, e os russos fizeram um bombardeio ali com aquelas bombas Jeidan, destruíram uma parte grande ali da gráfica e acabaram matando 7 funcionários da gráfica, realmente uma coisa muito triste isso daí. E nessa visita que ele fez ali em Kharkiv, ele deu uma entrevista em que ele falou algumas coisas. Falou primeiro aquela parte que a gente já mencionou, de 8 russos mortos para cada ucraniano, e também disse que a organização do Acordo de Segurança Coletiva e outras estruturas é uma oportunidade para influenciar o Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão. Esses países hoje não influenciam a política do Kremlin. Você está sob ataque por 100%, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo convencer esses países a adotar uma postura mais neutra, porque no final das contas eles são domínio russo, né? Os russos estão dominando esses países também, né? No momento que for conveniente para os russos, eles invadem igual estão invadindo a Ucrânia. E nós temos o inimigo mais inadequado que você pode imaginar em 100 anos, ou seja, os russos realmente fazem muita merda. O lado positivo é esse. Ele contou também que pediu ao Biden e à União Europeia para introduzir sanções contra o Kremlin antes da invasão da Ucrânia, né? Mas foi negado, né? Ou seja, o pessoal também não acreditava que o Putin fosse fazer uma besteira desse tamanho, né? A Federação Russa já começou a checar a reação da OTAN à invasão, né? Ontem, ou anteontem, na verdade, eles tentaram mudar a divisa territorial na água e coisa e tal. E é isso exatamente que o Anders Puk Nielsen estava falando, aquele especialista militar da Dinamarca, né? Ele falou algum tempo atrás que esse vai ser o mecanismo de ataque da Rússia contra a OTAN. A Rússia vai ficar tentando contestar o artigo 5º, né? O artigo 5º da OTAN é aquele que diz que se um país membro for atacado, os outros têm que entrar em defesa dele, né? Só que, é lógico, ele não vai fazer um ataque frontal, ele não vai botar tropa direto, ele vai começar a fazer pequenos ataquezinhos, assim, pequenas mudanças na fronteira, pequenas coisas ali, de forma que os outros países falam, não, isso aí, poxa, não é uma coisinha de nada, não vamos entrar em guerra por causa disso, pô, né? Depois a gente resolve isso daí diplomaticamente, coisa e tal, não vamos entrar em guerra com isso. Qual que é a expectativa deles? Faz isso uma coisinha pequenininha. Aí faz uma um pouquinho maior. Aí o pessoal fala, poxa, a gente não entrou em guerra por conta daquela coisinha pequenininha? Não vamos entrar por essa coisinha um pouquinho maior, não. Foi só uma cidadezinha destruída ali, não tem problema não. Aí daqui a pouco eles vão expandem um pouquinho mais, né? Pô, não, peraí, a gente não entrou em guerra por causa daquela cidadezinha destruída, então se os russos tomarem agora esse pedaço da Finlândia também, não vamos entrar em guerra também por conta disso, né? Ou seja, a ideia do Putin é ir justamente testando os limites do artigo 5º da OTAN, né? É uma estratégia que é perigosa no final das contas, porque se realmente a pressão da OTAN for muito grande e a OTAN entrar nessa guerra, aí, meu amigo, é o fim da Rússia, né? E o Zelensky também falou que o cessar-fogo é impossível nesse momento. Nós já tentamos negociar pessoalmente com o Putin na Normandia um cessar-fogo, porém isso levou a snipers russos que estavam na região tentando atingir o Zelensky, né? Então, ou seja, não tem como... Não tem acordo de paz com o Putin, né? O Putin sabe que ele pode fazer a paz a qualquer momento, é só tirar as tropas da Ucrânia imediatamente, né? E, bom, aqui o Tendar traz também exatamente aquela coisa que a gente mencionou. Essas aqui são as fronteiras ali do Mar Báltico, né, do Golfo da Finlândia. Aqui embaixo é a Estônia, aqui em cima é a Finlândia e aqui é a Rússia, né? E existe um mar territorial aqui definido nessa região e os russos começaram a brincar de mover boias para um lado e para o outro, né? A ideia deles é justamente essa, é tentar ir testando os limites do artigo 5º da OTAN, né? Os russos estão reclamando muito aqui dos cartuchos da Coreia do Norte, né? Então o cara tá xingando tudo quanto é nome aqui, dizendo que essas porcarias que vieram lá por pessoas sem braço e sem perna, que tem síndrome de hidrocefalia, que não sei o que é lá, e xingando, e xingando, e xingando, e que os caras fazem tudo errado, e que
o projétil de artilharia vem todo errado, vem todo cheio de óleo, vem tudo misturado com papel e não sei o que lá, e aí dá um trabalho danado para funcionar esse negócio, e no final das contas 50% das vezes destrói o alvo, 50% das vezes destrói o obus russo que está sendo usado, a artilharia, ou seja, parece que os projéteis da Coreia do Norte são uma porcaria. Quem imaginaria, né? Mais um regime comunista corrupto produzindo exércitos sem capacidade, né? É só o padrão. Mas não são só os russos que têm problemas com armas também não, tá? Os ucranianos estão reclamando da GLSDB, você lembra? Há um tempo atrás, essa arma nova é um foguete que é lançado a partir do HIMARS, mas tem um alcance maior, porque ele plana durante um tempo e coisa e tal. A Ucrânia começou a receber essas armas dos Estados Unidos, mas aparentemente elas não estão tendo sucesso. Por quê? Os sistemas de guerra eletrônica dos russos conseguem enganar o GPS dessa arma, e aí a precisão dela fica uma porcaria, não serve para nada. Então o pessoal está dizendo aqui que existe uma outra arma uma outra bomba de pequeno diâmetro, a GBU-39, que é resiliente a essa interferência, ou seja, que funciona. Agora, a GLSDB, que é lançada a partir do HIMARS, não tem essa capacidade. São basicamente a mesma bomba. Como é que pode uma funcionar, a outra não, né? Inclusive, a GLSDB é uma GBU-39 modificada. Só que tem esse problema, a guerra eletrônica russa consegue derrubar isso daí. Ou seja, no final das contas, os ucranianos nem estão usando essa arma mais porque não adianta, não conseguem atingir os alvos, é totalmente inefetiva no final das contas, né? Mas, bom, isso aí o pessoal da Boeing, que é fabricante da arma, vai tentar resolver o problema, tentar consertar a coisa, né? É uma arma nova, então é natural que nesse teste tenha alguma coisa assim. Bom, uma boa notícia aqui é a chegada de mais um pacote de 275 milhões de ajuda americano para a Ucrânia, mais um monte de arma, tem bombas de EIDAM, tem morteiro, tem artilharia, tem mísseis GMLRS, tem ATACMS, tem mais um monte de coisa aqui. Excelente notícia, né? E outra notícia boa também é que parece que os pilotos ucranianos já estão terminando os treinamentos e em breve devem estar operando os F-16 na Ucrânia, né? O pessoal tá na expectativa deste verão os F-16 estarem chegando na Ucrânia. Estamos na torcida aqui, né? A Lituânia está falando em mandar tropas da Lituânia para treinamento na Ucrânia, ou seja, eles não vão, essas tropas da Lituânia não participariam da linha de frente, mas ficariam na retaguarda ucraniana treinando tropas ucranianas. Isso é uma coisa muito interessante porque, de fato, isso libera os ucranianos para atuarem na linha de frente, né, não terem que ficar treinando a equipe nova. Como os ucranianos estão fazendo mobilização nesse momento, estão precisando de instrutores, né? Mas a grande notícia do dia é que o Putin estaria pronto para um cessar-fogo na Ucrânia, né? Tá mandando aviso para todo mundo que ele quer paz agora e coisa e tal. É lorota, gente, ele não quer. O que ele está falando isso aqui, não, assim, ele adoraria congelar as linhas nesse momento, mas ele sabe que isso é inviável e ele não vai fazer. Querer um cessar-fogo, querer paz, significa admitir que está errado e tirar as tropas da Ucrânia. Querer cessar-fogo nas linhas atuais é uma ilusão que não tem nenhuma lógica isso daí. Ele está querendo parecer bonzinho e coisa e tal, e estimular também a questão do golpe na Ucrânia. Então aqui, ó, o Putin disse que a legitimidade do presidente ucraniano acabou, adicionando que a Rússia tem que lidar com autoridades legítimas da Ucrânia se vai ter algum documento de paz a ser assinado, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele está dizendo que quer acordo de paz, ele está dizendo que não pode ser com o Zelensky, porque o Zelensky não é mais o presidente legítimo da Ucrânia. Lorota. O Zelensky está seguindo a Constituição, né? E o Putin ainda levou o Viktor Yanukovych, que é o idiota que era o peão dele em 2014 na Ucrânia, que acabou fugindo nos eventos lá da Praça Maidan. Olha aqui, o Yanukovych lá em Belarus, né, botando uma coroa de flores e a coroa de flores batendo nele, né, o que é muito justo. Parabéns à coroa de flores. E, enfim, é um idiota o Yanukovych. Nem o Putin gosta dele no final das contas, a verdade é essa. O Putin culpa ele pela Praça Maidan, acha que ele tinha que ser mais violento com o pessoal, tinha que ter matado todo mundo e coisa e tal. Mas, pois é, né? Agora parece que o Medvedev não tem chance nenhuma, o Yanukovych voltou a ser
a tentativa do Putin de colocar um presidente na Ucrânia. Não vai acontecer nada, o Zelensky tem apoio completo lá dos ucranianos, né? E aqui o pessoal fala como é que foi a desgraça do Yanukovych, né? O filho dele morreu em circunstâncias misteriosas, caiu de uma janela, na verdade morreu afogado num lago, né? Uma coisa estranha assim, sabe como é que é? Lago Baikal. E o Yanukovych foi meio que afastado do Putin, coisa e tal, mas agora parece que voltou a cair na graça do Putin, né? E lógico, como era de se imaginar, o Lula tá do lado errado dessa história, tá querendo fazer essa paz do Putin, insistir nessa paz do Putin, que é ilusão isso. Putin não quer paz, Putin quer uma parada, porque ele sabe que está perdendo agora na linha de frente, e quer reagrupar o exército dele para avançar mais adiante, né? Então não tem chance de paz nenhuma, só um idiota bêbado, pinguço, corrupto como Lula, para achar que isso tem alguma saída no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.